Olá, sejam bem-vindos ao canal. Após mais de 10 anos, Kingdom Hearts 3 finalmente chegou para os seus fãs. E para a alegria de todos, demonstrou não ser o final da franquia. Sobre todas as teorias em que há circulando pela internet, nenhuma mais faz tão sentido quanto essa que eu vim apresentar para vocês. Pois poucas pessoas notaram a significância dos Secret Reports em Kingdom Hearts 3. Got it memorized? Back when we were still friends, we used to sneak into the castle. Yeah. And we made a friend there, a girl. We apprenticed to Ansem the Wise to rescue her. Yeah, and we failed. One day she was just gone. Afinal, quem é a garota? E por que ela é tão importante para a Organização 13, Aizen o Sábio ou para o desenrolar da próxima história que vai vir? E se eu falasse para vocês que ela já foi sim mostrada antes? Eu estou viva. Eu acordei em uma cela, sozinha até os pesquisadores virem com os seus testes e a sua insistência em descobrir minha identidade. Eu não tinha nenhuma resposta para oferecer para eles. 4 amigos e uma chave. Isso era tudo que eu conseguia retirar da minha memória. Eu não conseguia nem mesmo lembrar meu nome. Eu fui simplesmente chamada de X aqui. Meu único consolo era o tempo em que eu gastava falando com 2 garotos que vinham me visitar de tempo em tempo. Um dia, um homem veio até mim e me tirou da prisão. Eu não consegui ver ele na escuridão, exceto que ele usava um tapa-olho. Mesmo agora, anos depois, eu não me sinto perto de entender quem ou o que eu sou. Que o meu coração seja minha chave guia. Desconhecido. Com isso você pode notar que essa reportagem foi feita muitos anos atrás, ainda quando Xehanort possuiu terra e se tornou aprendiz de Aizen o Sábio. Ou seja, é impossível ser Xion, Naminé ou até mesmo a Kairi, a garota que eles estão procurando. Porém, nessa reportagem especial há muitas pistas que apontam quem é a garota. Quando, por exemplo, ela diz 4 amigos e uma chave. Contando com ela, ficaria 5 pessoas, o que pode indicar que eram os 5 líderes das Dandelions. Ah, mas como assim, Mia? 4 amigos e uma chave. Nesse tempo não havia muitos que poderiam carregar uma Keyblade. E eu vou mostrar isso mais pra frente. Porém, acima de tudo, nunca foi revelado para nós um grupo de 5 pessoas, além dos líderes de Dandelion em Kingdom Hearts. Logo poderíamos dizer e afirmar com quase certeza que a garota, na verdade, é a Skuld. Isso porque a Estrelitza foi morta antes mesmo de se juntar aos líderes. Yeah? Someone's coming for you? I cannot be certain. He's been changed beyond recognition. His heart replaced with another's. But were he to regain his old self again, he would be distressed by my absence. So I choose to wait here, where he can find me. O que deixa essa informação ainda mais forte nessa reportagem especial é a aparição de Xigbar, que descobrimos no Kingdom Hearts 3 que na verdade é o Luxio. E como isso afirma com mais certeza que era um líder de Dandelion? Porque a missão de Luxio dada pelo Mestre dos Mestres foi cuidar e vigiar de perto os líderes de Dandelions. E para finalizar, temos a única frase da Era do Conto de Fada: que o meu coração seja minha chave guia. Na reportagem secreta número 3, experimentos no coração, notas do sujeito X, resumo 1, Xehanort relata para nós. O sujeito foi encontrado na praça central logo depois de cair. Fêmea, aproximadamente 15 anos, após 7 dias de observação,
ela falou suas primeiras palavras, mas ela não conseguia nos fornecer o próprio nome. O sujeito exibia sinais de profunda amnésia e demonstra preocupação em saber qual mundo ela está. Suas palavras sugerem que ela saiu do seu mundo junto com outros, considerando que ela não consegue lembrar os nomes dos seus antigos companheiros. Todos os esforços para explorar as memórias que ela tem tiveram uma grande rejeição. Depois dos seus experimentos iniciais comigo, Eisen o Sábio pediu para cessar minha pesquisa no seu coração. Ele demonstrou um medo que eu não consigo entender. Logo quando esse novo sujeito é como eu, sem memórias. Ela é o perfeito exemplo de como eu deveria continuar com os trabalhos do meu mestre. Ela também poderia se beneficiar com isso. Atravessando o coração, nós temos um caminho direto até a memória. Eu mesmo estou começando a lembrar do meu passado perdido graças aos meus vários experimentos. Quem é ela? De quando ela veio? Essas são as perguntas que nenhum cientista conseguiria ignorar. E as palavras que ela pronunciou, que o seu coração seja sua chave guia. E para quem ainda está duvidando da teoria, essa terceira reportagem traz ainda mais provas que a Skuld de quem eles estavam falando. Uma garota de 15 anos procurando seu companheiro. Uma garota de 15 anos que acaba de cair em Hydrant Garden. A questão aqui é, por que Xehanort se pergunta de quando ela é? Isso significa que, assim como ele, ela viajou no tempo? Essa é a melhor resposta do porquê Ventus ainda continua tão novo, mesmo vivendo na época dos contos de fada. Ou porque o Laurian ou a Elrin ainda existem no presente, mesmo como nobodies. Experimentos no coração. Notas no sujeito X, resumo 2. As memórias do sujeito ainda não retornaram, e as nossas conversas têm permanecido cada vez menos lúcidas. Que fragmentos podem ser recolhidos desse mundo antigo, como esses de conto de fada? Por mais improvável que isso seja, a questão talvez não seja de onde ela veio, mas quando. Se, talvez ela tiver realmente viajado pelo tempo. A perspectiva de examinar seu coração é ainda mais atraente. Meus experimentos iniciais usaram muitos sujeitos, mas nenhum deles possuía a força necessária para suportá-los. No final, todos eles sofreram danos mentais. Sabia que seria um golpe muito duro perder um sujeito tão especial como ela. Quando descobri os experimentos que eu estava realizando, meu mestre me mandou cessar meu trabalho imediatamente e destruir todos os registros da minha investigação. E além disso, me ordenou libertar todos os sujeitos que sobraram. Ela foi embora. Onde está o sujeito X agora? Foi o sábio mestre Eisen que escondeu ela? Em todo caso, eu não vou desistir agora. Eu mesmo serei minha cobaia no meu grande experimento que está por vir. Xehanort. Memórias, extrato 1. Esse castelo era maravilhoso para nós crianças. No interior de seus muros, Eisen o Sábio conduzia sua investigação. E seus frutos permitiam que todos em seu exterior vivessem em paz e alegria. Só isso já era o suficiente para despertar o nosso interesse. Porém, nem todos os rumores que escaparam eram tão benevolentes. De noite, se ouviam sons abafados de lamentos humanos. Se falavam de perigosos experimentos com pessoas. Lee e eu não poderíamos ajudar, mas havíamos bolado um plano para entrar lá dentro e satisfazer nossa curiosidade. Os guardas que vigiavam as portas eram pesquisadores, o que não parecia de primeira vista devido a seu corpo, e passar por eles dois era o nosso primeiro obstáculo, visto que não ia ser nada fácil. Nós éramos encontrados e despachados dali pelas orelhas, uma vez atrás da outra. No dia em que finalmente conseguíamos entrar, descemos por uma larga escada de caracol até o coração do castelo. Ali encontramos um espaço escuro, cheio de jaulas. Não havia luz suficiente para descobrir se havia alguém nelas, e nós não nos podíamos permitir perguntar em voz alta. Mas nós sentimos uma presença ali na escuridão. O terror se apoderou da gente e imediatamente nos arrependemos de ter ido.
Mas quando já estávamos nos virando para sair, escutamos uma voz quase inaudível. O instinto de sair correndo dali era quase irresistível. Mas alguém ou alguma coisa acenou para a gente. E ali, arrodeada por uma tenuosa luz prateada, nós encontramos ela. Memórias, extrato 2. Estava muito escuro para notar suas feições. Nós falamos com ela, quase em sussurros inaudíveis. Quem era ela? E por que ela estava presa ali? Ela não tinha resposta alguma para a gente. Não tinha memória alguma. Ela era um enigma, mas eu sabia que eu queria ajudar ela. E assim, continuamos com nossas infiltrações. Mesmo que em muitas delas, nós não passávamos nem da porta do castelo. Quando conseguíamos entrar, falávamos com ela. Esse era todo o conforto que duas crianças como nós poderíamos oferecer. Mas Lee tinha outras ideias. Ele estava determinado a libertar ela. Nós saímos daquele castelo naquele dia, sabendo que queríamos de todo o nosso coração salvar ela. Mas não conseguimos encontrá-la naquele dia ou no próximo, ou em qualquer outra de nossas visitas. Será que ela foi deslocada? Será que a gente simplesmente imaginou ela? Lia e eu sabíamos que só havia uma maneira de assegurar isso. E então nós encaramos as portas do castelo hoje. Não como as crianças invasoras, mas a pedido de se tornar os novos aprendizes de Aizen o Sábio. Seix. Observações. Extrato 1. Eu já vi isso acontecer antes. A guerra da Keyblade aconteceu exatamente como está escrito na página perdida. Agora, a Keyblade que o mestre me confiou deve ser legado a outro. 5 líderes da União foram escolhidos, a partir das Dandelion sobreviventes. Eu irei passar a Keyblade para um deles, e então continuarei assistindo o desenrolar do futuro. E parece que alguém ativou aquela velha troca. Um dos 5 é um impostor, alguém que o mestre não escolheu. E ele representa um vírus no programa que o mestre escreveu tão cuidadosamente. E esse vírus começou um estranho projeto, um plano imprudente, que permite os 5 escaparem para outra dimensão. Alguma coisa assim realmente é possível? Nós estamos falando do mesmo truque que permitiu as Dandelions para serem transferidas para outra dimensão depois da Guerra da Keyblade. Mas essas crianças não são mestres. Eles nem ao menos têm os meios, a menos que... É claro, uma certa bruxa que veio do futuro, que sabe mais do que eu sei. A coisa toda que aconteceu com os líderes da União estava descrita nos livros. Serão esses novos acontecimentos apenas uma parte do grande plano do mestre? Desconhecido. Observações. Extrato 2. Mesmo numa dimensão em que não aconteceu a Guerra da Keyblade, paz é nada além de um sonho. Na nossa ausência, e na do nosso mestre, uma escuridão chegou. Uma que certamente levará esse mundo a outro fim. Em meio ao caos, eu dei minha Keyblade para um dos líderes da União, assim como o mestre me instruiu. Eu assisti os 5 irem para outra dimensão, a um custo nada pequeno, garantindo assim a linhagem de novos portadores da Keyblade. E agora, sem nenhuma Keyblade, eu preciso sair dessa ilha para completar a minha tarefa final. E isso significa que eu tenho que deixar essa carcaça para trás e transportar meu coração em corpo através de corpo, quantas vezes isso precisar. Porém, continuarei vigiando com o passar das eras, uma depois da outra. Em algum momento, podem ser anos ou décadas, séculos ou milênios, eu irei finalmente me reencontrar com os 5 uma vez mais. E eu sei que em algum momento dessa linhagem de legados irá aparecer algum escolhido que irá recriar a Guerra da Keyblade. E quando esse bode expiratório chegar,
eu irei pegar minha Keyblade de novo. Quando esse momento chegar, eu irei passar a minha tarefa e cumprir o meu papel. Os mestres perdidos irão acordar. Observações. Extrato 3. Me parece que esse corpo e esse nome serão os últimos. As vidas que eu tive com o passar das eras poderiam encher volumes, mas agora eu só preciso me focar no que importa mais. A Keyblade foi passada com sucesso, de geração a geração, e me parece que o mestre Keyblade devotado à escuridão finalmente apareceu. Até agora, eu tenho assistido o curso dos eventos a uma distância, porém chegou a hora de intervir. Eu só preciso bancar o papel de um idiota ambicioso pelo poder da Keyblade. Eu irei fingir que sou seu aliado para poder vigiar de perto a minha Keyblade. O Olho Vigilante. A Keyblade forjada a partir do olho do mestre dos mestres. Ela foi passada para mim e eu passei para os outros. E assim ele pode ver o futuro. Tudo o que vai acontecer. Decorrendo-se eras, em corpo atrás de corpo, vida atrás de vida. Minha tarefa tem sido vigiar de perto o olho, assim que ele foi passado de mão para mão. E isso já faz um longo tempo, mais longo do que eu posso expressar. Mas agora, a guerra da Keyblade começou, e um novo Kingdom Hearts irá abrir. Um verdadeiro e completo Kingdom Hearts, nascido da batalha entre luz e escuridão. E em breve, eu irei reunir com meus velhos companheiros. E nesse momento, a minha longa vigília chegará ao seu fim. Ele irá retornar, desconhecido. Isso significa que é 100% de chance, eu acho literalmente 100% de chance, que a garota que eles estão procurando é, na verdade, a Skull. Mas devemos dar um destaque ainda maior às reportagens de Lu Shu. Cada palavra que Lu Shu falou até agora é basicamente um backstory, ou seja, é a história por trás da história que a gente já conhece. O que ajuda a preencher as lacunas que existiam em Kingdom Hearts. Não todas, mas a maioria. Quando, por exemplo, ele diz: eu vi os líderes da União saírem dos seus mundos por um preço muito alto. É basicamente explicando que todos sofreram amnésia, o que explica por que Ventus não se lembra nem que era um líder de União. Explica também por que Skuld também não lembra quem era, ou Marluxia, ou Alarxin. E também tem uma peça importante. Ele diz: o mestre dos mestres irá retornar. Será ele a figura misteriosa que aparece na cena secreta? Então é isso. Curta e compartilhe. Quanto mais gente ficar sabendo das reportagens, melhor. Obrigado e até a próxima.